Bom dia ao professor e aos meus colegas que estarão assistindo essa apresentação. Eu me chamo Rodrigo César, estou aqui representando o grupo 2 da disciplina de Direito Societário, em conjunto com os colegas Jefferson Santos, Joana Palha, Luiz Duarte e Ludmila Dias. O nosso tema sorteado foi os efeitos políticos da divisão do capital social na sociedade limitada. Bom, de início, antes de partir para o estudo do tema em si, entendemos que seria necessário uma melhor explicação de certos conceitos preliminares. Por isso, optamos por dividir a apresentação em partes, onde será primeiro conceitualizado o que seria o capital social, feito por mim e Luiz, e em seguida o que seria denominado as cotas, que vai ser apresentado pela colega Joana. Com isso, Ludmila e Jefferson passarão a apresentar sobre o tema em si, que seria os efeitos políticos na sociedade limitada. E com isso, dando a conclusão de nosso estudo. Sobre o capital social, aqui eu faço uma pequena reflexão, pois apesar de seu conceito ser bastante simples, pode significar coisas distintas dependendo do seu ponto de vista. Por exemplo, se eu questionar um popular sobre o que seria um capital social, ele pode responder algo como: é o capital, é o dinheiro investido pelo dono da empresa. É, e, por exemplo, se eu questionar um credor, o que seria o capital social? Para ele pode significar a garantia da satisfação de seus créditos, algo nesse sentido. São exemplos bem abstratos, mas servem para o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Falando mais tecnicamente sobre a ótica do direito empresarial, o que é o capital social? Aqui eu trouxe a definição dada por Erasmo França, que está simplificada para a leitura, que seria expressão em moeda nacional da somatória dos valores das contribuições que os sócios trazem para formar o patrimônio da sociedade. O que é, em outras palavras, aquilo que já foi dito, o dinheiro que o dono investe na sociedade. E aqui, já que eu mencionei a palavra patrimônio, eu já junto com a definição contábil que eu vou trazer. Por quê? Apesar de estar falando em patrimônio, esse patrimônio que é aqui tratado, ele se distingue daquele patrimônio genérico que é utilizado para dia a dia da companhia. Isso porque o capital social, ele representa a, a parcela que o sócio tem na companhia e não o patrimônio do dia a dia que está sendo comercializado, sujeito às movimentações comerciais. Então, você tem diferente, porque o capital social é muito mais estático. E aqui você vai ver. Bom, outra coisa que a definição contábil ele traz para a gente é a questão de se pertence ao polo ativo ou passivo. Por quê? Porque, lembrando, o ativo significa os bens e os valores a receber da empresa, e o passivo suas obrigações. Aí você pode crer, não, o capital social pertence ao ativo, porque seria um patrimônio da empresa. Mas a resposta correta não é essa, pertence ao passivo. E por quê? Primeira resposta, porque está na lei. Aonde na lei? Na lei das SA, artigo 178, parágrafo 2º. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos. Aí tem patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capitais, etc. Essa é uma explicação. A outra é, seria porque, de certo modo, você pode entender que o capital social ele representa uma obrigação da empresa para com o seu sócio. Afinal, aquele valor representa o quanto o sócio tem da companhia. Então, de certo modo, é um passivo da empresa para com o seu sócio. Bom, aí eu trouxe os conceitos sobre o capital social, agora o Luiz continuará falando sobre mais um pouquinho deste instituto. Obrigado. No início de uma sociedade, os sócios acordam entre si uma contribuição individual para compor o capital social da sociedade. Este capital prometido é o capital subscrito. Quando a transferência da contribuição prometida é efetivada, passamos a chamar de capital integralizado. A realização dessa integralização do capital social pode ocorrer à vista ou a prazo, podendo, inclusive, acontecer de forma parcelada, situação em que todos os sócios respondem
limitada e solidariamente pela totalidade do valor do capital social até a sua integralização. A realização da integralização pode ocorrer de diversas formas. Pode ser em dinheiro, uma transferência do sócio para a conta da sociedade. Pode ocorrer na forma de uma transferência de bens tangíveis, devendo se atentar para a forma como esse bem será avaliado, evitando que algum sócio seja prejudicado por uma supervalorização de um bem. E pode ocorrer também na forma de uma cessão de créditos de bens intangíveis. Para sociedades limitadas, que é o caso em questão, não é possível realizar a integralização do capital social com prestação de serviços. Já com respeito às funções do capital social, poderíamos separá-las em internas e externas. O capital social, ele tem uma função de organização, à medida que permite um pleno funcionamento da sociedade no seu início, quando normalmente não há perspectivas de grandes lucros. O capital social também permite a avaliação da performance da sociedade pela sua comparação com o patrimônio líquido. Sendo o capital social maior que o patrimônio líquido, é sinal de que a sociedade auferiu lucros. É também através do capital social que se estabelece o referencial para os direitos políticos e patrimoniais. Quem integraliza um valor maior tem direito a uma cota maior dos lucros, bem como tem maior poder político nas decisões. Também o capital social delimita a responsabilidade dos sócios. Os sócios são responsáveis até o valor integralizado por eles. Externamente, se diz que o capital social funciona como garantia para os credores. Mas essa não é uma opinião pacífica da doutrina. Há quem afirme que a garantia dos credores é o patrimônio da sociedade e que o capital social é um mero instrumento indireto deste patrimônio. Bem, meu nome é Joana Palha e eu vou falar um pouco sobre as cotas sociais no nosso Código Civil de 2002. Então, de início, qual é o conceito das cotas sociais? O que são as cotas, né? A cota nada mais é do que a parcela do capital social que representa o quinhão que cada sócio possui no patrimônio da sociedade e os direitos daí decorrentes. Tendo dito o conceito, vamos pular agora para a natureza jurídica. Então, qual é a natureza jurídica da cota social? A cota social tem natureza jurídica tanto pessoal quanto patrimonial. Então, assim, em se tratando dos direitos pessoais, o sócio tem o direito de deliberar, de fiscalizar a sociedade, de votar e de ser votado, de se retirar da sociedade e de eventualmente geri-la. Já no quesito dos direitos patrimoniais, os sócios têm os direitos de receber dividendos quando determinados em balanço e deliberar sua distribuição, participar do acervo social, em caso de dissolução da sociedade, ou de apuração de haveres em decorrência do falecimento, da exclusão ou do exercício do direito de retirada. Já nos critérios de divisão, o artigo 1056 do nosso Código Civil determina que a cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há uma indivisibilidade da cota para o efeito do exercício do gozo das obrigações dos sócios. Há, no entanto, a ressalva, né, feita para o efeito de transmissão, seja ela inter vivos ou no caso de sucessão pós-morte. A forma dessa divisão, então, os critérios de divisão têm que ser dispostos no contrato social.
No caso da adoção pela sociedade limitada do sistema de cotas múltiplas, é autorizada a divisibilidade. Sendo assim, o sócio pode alienar uma parte de suas cotas e ficar com uma outra parte. Já no caso da utilização da sociedade limitada de uma cota para a participação de cada sócio, essa cota é indivisível, a não ser que ela seja fracionada. Nesse caso, havendo um fracionamento, né, instaura-se um regime de comunhão. E é importante pontuar, né, que tendo esse regime de comunhão, há uma obrigação solidária dos condôminos. Seguindo em frente, né, pulando para o artigo 1057 do nosso Código Civil, na omissão em caso de omissão do contrato social, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio independente de audiência dos outros, ou a estranhos, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Então, esse é um breve resumo sobre as cotas sociais no nosso Código Civil, de 2002. Pois bem, até então já restou claro que o capital social encontra-se subdividido em cotas e tem como as suas principais funções a orientação do aporte contábil da sociedade ao final de cada exercício financeiro. No entanto, para além dessa importante função atinente à capacidade econômica da pessoa jurídica em referência, é de se notar que o capital social também é uma importante baliza para se identificar os efeitos políticos dentro da estrutura empresarial. Isso porque é com base na distribuição das cotas entre seus respectivos sócios que se forma um verdadeiro centro de poder dentro da pessoa jurídica em questão, o que acaba por influenciar diretamente na tomada de decisões. No entanto, para que possamos compreender esse fenômeno em sua totalidade, faz-se preciso identificar, primeiramente, como é que ocorrem esses processos de decisão, a que chamaremos posteriormente de deliberações sociais, e, sobretudo, como é que é exercido de fato esse controle pelo sócio majoritário na realidade prática. Bom, inicialmente, todos sabemos que as decisões mais corriqueiras, atinentes ao regular funcionamento da sociedade, podem ser tomadas direta e unipessoalmente por aqueles que fazem basicamente o poder de gerência, ou seja, pelos administradores. Isso implica dizer que decisões mais simples, como autorização de pagamentos ou celebração de alguns contratos, podem ser tomadas realmente pelos administradores, conforme quanto disposto no contrato social. No entanto, existem algumas matérias que, por serem extremamente relevantes, já que sensíveis ao andamento da sociedade e que trazem realmente um impacto um pouco mais significativo no seu andamento, exigem uma manifestação de todos os seus sócios. Manifestações que chamamos de deliberações sociais. Essas deliberações sociais, no entender de Alfredo de Assis Gonçalves Neto, pode ser resumida como a manifestação de vontade de alguns ou de todos os sócios acerca de determinadas matérias de relevância social. Algumas delas se encontram dispostas no artigo 1011 do Código Civil Brasileiro e se traduzem a título exemplar acerca da reforma do Estatuto Social, da destituição ou da designação de administradores, aprovação ou não das contas dos administradores, inclusive a manifestação sobre a incorporação, fusão ou dissolução da sociedade. De todo modo, a depender da quantidade de sócios dessa pessoa jurídica, tais decisões devem ser tomadas em assembleias ou reuniões de sócios. Acontece que tais reuniões ou assembleias, elas sempre seguem o chamado princípio da proporcionalidade, segundo o qual a participação do sócio, o poder de influência que esse possui nas pautas que estão sendo ali debatidas, está diretamente condicionada à quantidade de cotas que esse possui. Isso porque, de acordo com o nosso ordenamento jurídico brasileiro, as deliberações sociais são tomadas conforme a maioria do capital social e não pela quantidade de pessoas jurídicas que compõem, de pessoas que compõem a pessoa jurídica. Isso diz, em outras palavras, que se um sócio ou um grupo de sócios detém mais da metade do capital social, esses conseguem basicamente controlar quase que por completo o processo decisório. É nesse contexto, portanto, que falamos sobre o controle político do sócio majoritário, inclusive acerca da necessidade de também tutelar os interesses dos sócios minoritários, adotando estratégias para tal mister. Nesse sentido,
o termo controle é inerentemente associado à ideia de dominação, poder e interferência na esfera decisória alheia. Em contextos societários e legais, o controle de uma entidade significa a imposição da vontade de um indivíduo ou grupo sobre as ações dessa entidade. É uma realidade concreta, mais do que um poder abstrato que se manifesta quando alguém efetivamente exerce sua capacidade de influenciar decisões. Distinção fundamental é feita entre o controle societário e o poder de controle. O controle societário acontece quando o indivíduo ou grupo faz com que uma sociedade atue de acordo com a sua vontade, enquanto o poder de controle se refere à capacidade de influenciar, que nem sempre essa capacidade é efetivamente utilizada. O controlador é uma pessoa ou um grupo que efetivamente, então, exerce o controle sobre uma sociedade, frequentemente eleito com base na maioria dos votos em Assembleias Gerais e na eleição da maioria dos administradores da sociedade, conforme estabelecido na Lei 6.404 de 76. O controle societário, então, pode ser fundamentado em diferentes bases, incluindo poder político, administrativo, jurídico, econômico, cada uma delas aplicadas para distinguir entre o controlador e o sócio-controlador. Em empresas brasileiras, a maioria das decisões é geralmente baseada na maioria do capital com direito a voto, em vez do número de sócios, com sócios majoritários sendo aqueles que detêm mais de 50% do capital social com direito a voto, possibilitando-lhes, inclusive, a aprovação de decisões e eleições de maioria dos administradores. Já os sócios minoritários são aqueles que coletivamente possuem menos de 50% do capital social, embora com direito a voto, mas geralmente não têm poder de impor decisões. É importante notar ainda que ser um sócio majoritário não implica automaticamente ser um sócio controlador, a menos que se cumpra os requisitos legais conforme especificados na Lei 6.404/76. Em resumo, o controle majoritário ocorre quando o controle societário é efetivamente exercido por um único sócio ou grupo de sócios, que também detém a maioria das ações com direito a voto e, portanto, é considerado controlador e sócio-controlador. O conceito, de controle é central em questões societárias e legais e tem implicações significativas nas dinâmicas de governança corporativa e tomada de decisões em organizações. A essência do controle reside, então, na capacidade de moldar e direcionar o curso das ações políticas de uma entidade, impondo a vontade de quem exerce sobre os outros. No âmbito do direito societário, isso significa, então, que quem controla uma sociedade detém o poder de influenciar profundamente as decisões que moldam o futuro e o desempenho dessa entidade.